Você sabia que o dízimo é um dos temas mais debatidos dentro das igrejas hoje? Será que ele ainda é obrigatório? Ou seria algo apenas do Antigo Testamento? Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o que a Bíblia realmente diz sobre o dízimo, e talvez se surpreender com a verdade. O dízimo é mencionado diversas vezes nas Escrituras, e ao longo dos séculos, tem sido praticado por milhões de pessoas como uma forma de fé, obediência e gratidão a Deus. Mas será que estamos aplicando esse princípio da maneira correta? Hoje, vamos explorar o tema do dízimo à luz da Bíblia, sem tradições humanas, apenas com base na palavra de Deus. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte. Na Bíblia, o dízimo aparece pela primeira vez em um contexto muito interessante. Em Gênesis 14, Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Isso aconteceu antes mesmo da lei de Moisés existir. Ou seja, o princípio do dízimo já estava presente como um ato voluntário de honra a Deus. Mais tarde, o dízimo passa a fazer parte da lei dada ao povo de Israel. Em Levítico 27:30, está escrito que o dízimo pertence ao Senhor. Ele era usado para sustentar os levitas, que não tinham herança de terras, e também para ajudar os necessitados. Nesse contexto, o dízimo não era apenas uma oferta espiritual, mas também uma forma de organização social e sustento do sistema religioso. Um dos versículos mais citados está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse texto fala sobre fidelidade e também traz uma promessa de bênçãos. Mas é importante lembrar que essa mensagem foi dirigida ao povo de Israel, em um contexto específico de desobediência. Aqui está o ponto que gera mais dúvidas. No Novo Testamento, não existe um mandamento direto ordenando os cristãos a dizimar como na lei. Jesus menciona o dízimo em Mateus 23:23, mas ao falar com fariseus, pessoas que viviam sob a lei. Após a morte e ressurreição de Cristo, vemos um novo princípio sendo ensinado, a generosidade voluntária. Em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo ensina: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso mostra que, na nova aliança, o foco não está em uma porcentagem fixa, mas na atitude do coração. A contribuição passa a ser guiada pelo amor, pela gratidão e pela direção de Deus. Essa é a grande pergunta. A Bíblia não proíbe o dízimo, mas também não impõe como obrigação para os cristãos. O que ela ensina é que devemos ser generosos, ajudar a obra de Deus, cuidar dos necessitados e contribuir com alegria. Alguns escolhem dar 10% como referência, e isso é válido. Outros contribuem de formas diferentes, também com sinceridade. O mais importante não é o valor, mas a motivação. Muitas pessoas enxergam o dízimo como uma troca com Deus. Eu dou, e Deus me dá em dobro. Mas isso não é o verdadeiro ensino bíblico. Deus não é um sistema de investimento. Ele olha para o coração. Dar apenas por interesse ou obrigação pode fazer com que o verdadeiro propósito se perca. O ato de contribuir deve ser uma expressão de gratidão, amor a Deus, confiança, generosidade. Quando damos com alegria, reconhecemos que tudo que temos vem de Deus. Existiam diferentes tipos de dízimo. Muita gente não sabe, mas no Antigo Testamento não existia apenas um dízimo. Na verdade, havia 3 tipos principais. Um dízimo levítico, Números 18:21. Era destinado aos levitas, responsáveis pelo serviço no templo. 2 Dízimo das festas, Deuteronômio 14:22-27. Era usado pelo próprio povo para celebrar diante de Deus em festas religiosas. 3 Dízimo dos pobres, Deuteronômio 14:28-29. A cada 3 anos,
era separado para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. Ou seja, somando tudo, alguns estudiosos dizem que o povo de Israel dava mais de 10% ao ano. O dízimo não era dinheiro na maioria das vezes. Diferente do que muitos pensam hoje, o dízimo bíblico era principalmente alimentos, grãos, animais, produtos da terra. Isso porque a economia da época era agrícola. O dízimo era uma forma de sustento coletivo, não apenas uma contribuição financeira. O ensino de Jesus sobre o dízimo. Jesus mencionou o dízimo, mas de uma forma muito interessante. Em Mateus 23, ele diz: Vocês dão o dízimo, mas negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé. Aqui, Jesus não condena o dízimo, mas mostra que ele não é mais importante que o coração. Ele critica uma religiosidade externa, sem transformação interior. A igreja primitiva não praticava o dízimo como lei. No livro de Atos, vemos algo diferente. Atos 2, 44, 45 mostra que os cristãos compartilhavam tudo, vendiam propriedades, ajudavam quem tinha necessidade. Isso vai além do dízimo. É um estilo de vida baseado em generosidade radical. Dar mais do que 10% pode ser bíblico. Na Nova Aliança, o padrão não é dar 10%, mas sim dar com amor e sacrifício. Um exemplo forte é a viúva pobre, Marcos 12, 41, 44. Ela deu apenas 2 moedas. Mas Jesus disse que ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Cuidado com interpretações manipuladas. Infelizmente, alguns usam textos como Malaquias 3 para pressionar pessoas, criar medo, prometer riquezas em troca. Mas isso pode distorcer o Evangelho. O relacionamento com Deus não é baseado em barganha. Princípios bíblicos sobre contribuir. Mesmo que o dízimo não seja obrigatório, a Bíblia ensina princípios claros. Marca de seleção: generosidade. Provérbios 11, 25. Quem dá liberalmente será abençoado. Marca de seleção: alegria ao dar. 2 Coríntios 9, 7. Marca de seleção: cuidado com os necessitados. Provérbios 19, 17. Marca de seleção: sustento da obra de Deus. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Dízimo é lei ou princípio? Resumo claro. Na lei, era obrigatório antes da lei, era voluntário, Abraão, na Nova Aliança, é opcional, mas a generosidade é essencial. Ou seja, o princípio continua, mas a obrigação muda. O que Deus realmente quer? Mais do que dinheiro, Deus quer seu coração, sua obediência, sua entrega total. Em Mateus 6:21 está escrito: Onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. O dízimo não deve ser visto como um peso, mas como uma oportunidade de demonstrar fé. A grande pergunta não é: eu sou obrigado a dar 10%? Mas sim: eu confio em Deus o suficiente para ser generoso? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema, deixa o like. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também tem dúvidas sobre o dízimo. E comenta aqui embaixo: qual é a sua opinião sobre esse assunto? Que Deus te abençoe.